Olá! Certamente você já ouviu falar, talvez várias vezes, sobre Revolução Industrial. E de fato, esse é um assunto que merece muito a nossa atenção, porque a Revolução Industrial, ela foi um fenômeno que faz jus ao nome, foi de fato uma grande revolução que trouxe uma série de transformações no mundo, na sociedade, transformações muito profundas. Então a ideia aqui desse vídeo é te dar uma noção aí de como que tudo isso começa, o que é a indústria, e é claro que esse é um assunto que não se esgota, mas vou tentar aqui esclarecer ao máximo para você conhecimento sobre a Revolução Industrial. Então vamos lá. Bem, o que é uma indústria? Esse é o primeiro ponto para a gente pensar, refletir e ter um bom entendimento. A indústria, ela é um processo que vai transformar matéria-prima utilizando energia e trabalho, vai transformar essa matéria-prima em produtos. Então hoje, na atualidade, esse termo ele é muito utilizado e tem algumas situações que às vezes esse produto nem é necessariamente um produto físico. Por exemplo, uma roupa, um automóvel, um eletrodoméstico, nós estamos falando de produtos físicos que são produzidos, podem ser produzidos por uma indústria. Mas tem também o que a gente chama de a indústria do conhecimento, a indústria do turismo, que mesmo utilizando muito trabalho, energia e matéria-prima para que aquilo seja produzido também, muitas vezes o produto final ele não é necessariamente um produto tangível, palpável, né? Mas então isso aí já dá para você começar a refletir como é abrangente esse assunto sobre indústria. Mas aí, continuando. Todo esse processo de uma indústria, todo esse processo de criação, ele está em cada época permeado por evolução tecnológica. O próprio surgimento da indústria, quando ela é criada, isso é a partir de inventos, é a partir de evolução tecnológica. E ela está, desde o seu surgimento, a cada dia se aprimorando mais. Cada dia novas tecnologias vão sendo criadas, vão sendo mais sofisticadas. Esse é um processo que não para, porque a inovação tecnológica ela faz parte da natureza humana, ela faz parte da sociedade. Bem, mas afinal de contas, quando que surgiu a indústria? O que aconteceu aí na história da humanidade que nós podemos considerar como o marco do surgimento dessa indústria? A indústria nasceu aqui, começou aqui. Nós vamos chamar aí esse acontecimento, nós vamos chamar de primeira revolução industrial. Aliás, a Revolução Industrial, ela se divide em fases, desde a primeira, desde a sua criação, mas eu não vou aprofundar nessas fases aqui não, vou deixar esse assunto para um próximo vídeo, tá? Bem, o marco do surgimento da indústria foi a força motriz, invenção do motor, criação da máquina a vapor. Mas como assim? Veja bem, houve uma época da história da humanidade em que para se criar novos produtos, para se realizar trabalho, a única força que as pessoas tinham condições de utilizar era a força humana, a força braçal e a força de animais. E tinha também a utilização do moinho, da força da queda d'água, mas era só com isso que as pessoas podiam contar. Até que na Inglaterra, ao final do século XVIII, então a gente tem que pensar em um contexto mundial onde a Europa, alguns países da Europa estavam colonizando boa parte do planeta, então é um período que na história nós conhecemos como período colonial.
é um período aí de expansão do processo de globalização. Então, o que estava acontecendo lá na Inglaterra ao final do século XVIII? Uma grande evolução tecnológica, muito investimento para que a forma de se produzir tecidos da época ela pudesse ser aprimorada. Foi neste contexto da história da humanidade que se inventaram uma máquina que era capaz de trabalhar sem a força, sem precisar necessariamente da força humana ou da força de um animal. Porque essa máquina ela tinha um motor que fazia com que ela funcionasse. Então nós vamos chamar isso aí de força motriz. E essa máquina era a máquina a vapor. Por quê? Era o vapor que era produzido através da queima de lenha, de carvão vegetal, de carvão mineral. Esse vapor ele ia produzir uma energia capaz de fazer o motor funcionar. Então esse é o grande marco do surgimento da indústria no mundo, o grande marco da Revolução Industrial. Agora, como eu falei com você, né, isso realmente é considerado uma revolução porque traz transformações profundas no mundo inteiro. Para a gente tentar compreender essas transformações, nós precisamos muito da ajuda do conhecimento da história, para a gente ler, ver relatos de como que era a vida das pessoas antes do século XVIII, antes do surgimento da indústria. Então era um mundo completamente diferente do que é hoje. Para começar, era um mundo que tinha muito menos pessoas, a população mundial ela era bem menor. E as pessoas elas não tinham as facilidades que nós temos, facilidades tecnológicas, me compreenda bem, né? Eu sei que a vida é difícil para todo mundo, não precisa falar não. Mas as pessoas não tinham as facilidades tecnológicas que existem hoje, porque elas vêm com a evolução da indústria. Então, toda essa revolução industrial, ela traz grandes e profundas transformações. Mas que transformações? Vou falar um pouco sobre as principais aí com você. Espaço geográfico. Ele começa a mudar drasticamente a partir do surgimento da indústria. O contraste entre espaços rural e urbano passa a ser muito diferente. Diferente como? Em que sentido? Bem, antes da indústria surgir, já existiam as cidades, o espaço urbano e existia o espaço rural. Só que as cidades, no mundo inteiro, vou falar assim de forma generalizada no planeta inteiro, as populações que viviam nas cidades, elas eram um percentual muito pequeno. Por quê? O que se fazia nas cidades antes da Revolução Industrial? As cidades, elas eram lugar de comércio principalmente, de troca de excedentes de produção que se fazia, né, que produtos que passavam a existir no espaço rural. Então esses produtos eles eram trocados, comercializados nas cidades. As cidades elas eram lugar da cultura, do pensamento, da filosofia. Então elas dependiam totalmente do espaço rural. À medida que a indústria surge e que ela vai evoluindo, isso aí vai mudando. Por quê? É interessante que quando a gente vê imagens, relatos de quando a indústria surgiu na Inglaterra, a gente começa a perceber que as pessoas começaram a viver em volta das fábricas. Então, essas cidades, esse espaço urbano, eles começam a crescer muito, eles começam a ter pessoas vivendo próximas, vivendo mais aglomeradas, e a gente vê nessas imagens que eram condições extremamente precárias. Existem vários relatos disso aí também. Ainda não existiam tecnologias como tem hoje
de saneamento básico, de rede de esgoto, de água potável encanada. Então foi um período de muita dificuldade para as pessoas que vivenciaram aquilo ali. Agora, por que as pessoas começaram a viver aglomeradas em volta das fábricas quando surge a indústria, na época da primeira Revolução Industrial? Porque era um meio de sobrevivência, as pessoas estavam procurando trabalho nessas fábricas, procurando sobreviver. Então daí começar essa significativa mudança na configuração do espaço geográfico. E essa mudança, ela não parou não, ela continua até hoje. Por quê? A indústria, ela surge na Inglaterra, depois com o passar do tempo, ela vai avançando para outros países, países vizinhos, e à medida que ela evolui, ela começa a se implantar em outros países do mundo. O Brasil é um grande exemplo disso. O Brasil tem uma industrialização que nós chamamos de industrialização tardia. Por quê? Depois que a indústria evoluiu lá na Europa, que ela vem e implanta no Brasil. Então, essas primeiras indústrias que surgiram, como eu já dei uma dica aqui para você, foram as indústrias têxteis, as indústrias que produziam tecidos. Elas foram as pioneiras no mundo. Inclusive o Brasil, quando ele começa a se industrializar, ele começa também pelas indústrias têxteis, as indústrias que produzem tecido. E a gente tem um histórico no Brasil também de êxodo rural, né? Porque eu estou falando um pouco aqui com você do que aconteceu na Inglaterra, mas quando a indústria surge num determinado país, num determinado espaço, esse processo geralmente ele é muito semelhante. As pessoas vão em busca de emprego, em busca de oportunidade de trabalho, de renda, de sobrevivência, de uma vida melhor. Então esse processo também ele foi muito similar no Brasil. No decorrer do século XX, houve uma grande industrialização do Brasil e também um intenso processo de êxodo rural. Foi um número muito grande de pessoas que deixaram de viver na área rural, deixaram de viver no campo para viver nas cidades, para viver no espaço urbano. E tudo isso traz uma grande transformação do espaço. As cidades hoje no Brasil, elas são grandes em muitos casos, como grandes também são os seus problemas, né? Bem, e além dessa transformação no espaço geográfico, uma grande transformação cultural, em todos os sentidos. A questão da mulher, por exemplo, ela é muito significativa. A mulher passa a trabalhar fora de casa quando surge a indústria. E à medida que a indústria vai evoluindo num determinado país, também vai evoluindo esse posicionamento feminino, esse posicionamento da mulher no mercado de trabalho. É claro que esses são assuntos profundos, né, que dá aí longos debates e longos vídeos, mas o meu foco principal aqui é mostrar para você como que a Revolução Industrial ela tem relação com todos esses tópicos, todos esses pontos que nós podemos estudar. Além dessa questão da mulher no mercado de trabalho, isso vai trazer um reflexo também na questão demográfica, porque uma coisa vai interferir na outra. Se a mulher vai para o mercado de trabalho, ela começa a ter uma vida diferente, ela começa a ter a opção de ter menos filhos, diferente do que era antigamente, né? Então todas essas questões aí, elas têm as suas implicações. Os modos de vida urbanos, em muitos pontos, eles são diferentes do modo de vida rural. Uma vida mais acelerada, uma vida mais agitada. E se nós estamos falando de evolução tecnológica pede estudo, pede conhecimento. Então, essa cultura, ela traz uma transformação também na questão da educação, na questão do conhecimento.
números variados de cursos, de profissões que vão surgindo no decorrer da história, porque o conhecimento ele tem uma relação direta com o trabalho, com a indústria, com aquilo que se está produzindo. Então, profissões que vão deixando de existir, profissões que vão sendo criadas de acordo com o momento da tecnologia, né? Bem, e para concluir, grandes e profundas mudanças ambientais também. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um colapso ambiental do planeta. E tudo isso aí tem uma profunda relação com a Revolução Industrial. Por quê? Se a indústria ela vai transformar matéria-prima e se o ser humano foi capaz de criar uma força motriz, isso significa que essas matérias-primas elas vão ser extraídas da natureza e transformadas num ritmo muito mais acelerado, cada vez mais acelerado. Então, nós retiramos da natureza vegetação, nós retiramos minerais, nós cultivamos e interferimos no solo, esse solo sofre processo de erosão, nós utilizamos água para todo o processo produtivo, ele precisa de água, então essa água vai sendo poluída, além da retirada de combustíveis fósseis, porque as fontes de energia hoje elas são várias. Nós temos energias, fontes alternativas, energia eólica, energia solar, temos energia hidrelétrica, porém, uma das primeiras fontes de energia, a primeira, né, utilizada pela indústria foi o carvão mineral. Então, estamos falando da extração de minérios. E logo em seguida, o petróleo, gás natural utilizados como fonte de energia. Só que carvão mineral, o petróleo, eles ainda são utilizados, essas fontes de energia ainda são as principais, as mais utilizadas pela indústria. E nós sabemos que a queima desses combustíveis, que nós chamamos de combustíveis fósseis, o que é um fóssil? É um resto orgânico que se transformou em mineral. Então, a queima desses combustíveis fósseis traz grande poluição para o ar, ocasiona, né, a produção do dióxido de carbono. Então, tudo isso aí vai interferir no aquecimento global, fora a questão de desmatamento, de poluição das águas. Então, a indústria, em todo o seu processo, ela está causando grandes impactos ambientais, grandes interferências na natureza. É claro que isso pode ser minimizado, é claro que hoje já existe uma série de soluções para que esses impactos ambientais sejam cada vez menores ou que possam ser até evitados. Só que isso ainda não é uma realidade mundial que possa se aplicar em todos os lugares, em todas as indústrias do mundo. A realidade que nós ainda temos hoje com relação à indústria é que ela traz grandes impactos ambientais, que vão desde o desmatamento, desde o desgaste do solo, até o aquecimento global, como eu falei com você. Agora, por que isso acontece? Porque ela não para de produzir, não para, né? O tempo todo nós seres humanos estamos consumindo. A população mundial, ela é cada dia maior, embora o ritmo de crescimento tenha desacelerado, mas a população mundial, ela é cada dia maior. E nós temos uma cultura, como eu falei com você, da transformação cultural, cultura do consumismo, cultura do desperdício. Nós desperdiçamos demais, nós produzimos muito lixo. Então, tudo isso aí traz implicações referentes à questão aí do meio ambiente. Então, para concluir,
O nome revolução faz jus à indústria, porque as transformações são grandes, e a gente continua esse assunto aqui no próximo vídeo. Abraço para você e até mais!